Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos continuar nossa aula de ciências. Nós vamos falar um pouco mais sobre energia, tá? Que é o nosso tema atual. Bom, nós vimos então que tudo que existe, que tem massa e que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. Então, no ar nós temos matéria, que tem vários gases, no solo, a água, nosso corpo é constituído de um tipo de matéria, a madeira, as plantas, né? Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é feito por um tipo de matéria. E essa matéria ela é formada por pequenas partículas que nós chamamos de átomos. E esses átomos, eles são formados por estruturas que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. E essas partículas, elas têm cargas positivas, negativas ou sem cargas, como são os nêutrons, que são, já fala, nêutrons, né? São sem cargas, tá? Então, essas são as estruturas, a estrutura do átomo, que é o que forma todo tipo de matéria. Em relação à energia, nós temos os condutores e os isolantes elétricos. Então, são os condutores, são aqueles meios, né, que são materiais no quais a facilidade no movimento de cargas elétricas. Então, são por onde as cargas elétricas elas conseguem se movimentar devido à presença de elétrons livres que tem nesse material. Então, exemplo, o fio de cobre e o alumínio. Então, são condutores elétricos. E isolantes elétricos são os materiais então por qual essas cargas elas não passam, né? Então não há facilidade de movimento das cargas elétricas, como a borracha, a madeira, entre outros materiais que são considerados como isolantes elétricos. Nós temos então como medir essa carga elétrica, né? Temos fórmula para essa medição, que é o ΔQ igual a menos N vezes E, tá? Que dá o resultado, então, da carga elétrica. Não é um assunto agora para a gente se aprofundar. Quando a gente fala de eletricidade, nós falamos também do campo elétrico, né? Que é ao redor de algum material que vai atrair ou repulsar algum tipo de material. Então, é uma região que influencia a carga, onde qualquer carga de prova que nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Então, o campo elétrico é uma região onde tem a força elétrica atua. Tá? O potencial, a gente tem um potencial chamado potencial elétrico também. O potencial elétrico é uma grandeza, então, associada a cada ponto do campo elétrico, ficando determinado apenas pelo seu valor numérico. Tá? A diferença de potencial, então, graças à força do campo eletrostático, uma carga pode realizar trabalho ao deslocar outra carga, por atração ou repulsão. Então, quando a gente está falando de eletricidade, a gente está falando de magnetismo, a eletricidade a gente tem um campo, então, esse campo elétrico, esse espaço que tem em volta de algo que tem essa energia, ela pode tanto atrair algo quanto pode fazer a repulsão de algo. Essa capacidade de realizar trabalho é chamada então de potencial. Bom, nós vimos então que a matéria é formada de partículas que são chamadas de átomos. Esses átomos contêm elétrons e esses elétrons eles se movimentam. Então, por exemplo, nos metais, os elétrons das últimas camadas são fracamente ligados ao seu núcleo atômico, podendo facilmente locomover-se pelo material, gerando esse movimento. Geralmente esse movimento então é aleatório. Então, as partículas na matéria, elas estão em movimento, né? Dependendo do tipo de matéria, vão estar com maior movimento ou menor. Bom, nós temos também como calcular a intensidade e medida da corrente elétrica, também não vem ao caso agora, não vamos se aprofundar agora. Bom, a carga do elétron. Então, a quantidade de carga não é igual ao número de elétrons que atravessam a seção reta do condutor, tá? As fontes elétricas. Então, as fontes elétricas são fundamentais na compreensão da eletrodinâmica, pois elas que mantêm a diferença de potencial necessária para a manutenção da corrente elétrica. Então, as fontes elétricas são essenciais para que ocorra a corrente elétrica, para que a energia
passe. Então, num circuito elétrico, a fonte elétrica é representada pelo símbolo abaixo. Então, a gente tem aqui a fonte elétrica. Nós temos os polos, então em circuitos elétricos nós vamos ver que vamos ter polos negativos e polos positivos. Nós temos o circuito elétrico simples, que é um sistema formado por um fio condutor com as extremidades acopladas aos polos, então positivo e negativo. Então, a corrente elétrica ela passa através de um fio. No fio condutor, os elétrons se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Nesse deslocamento, há uma perda de energia elétrica devido à colisão dos elétrons com o material. Então, a gente tem aqui, então, um exemplo de circuito elétrico simples. Tá? A gente tem aqui um exemplo de outro circuito elétrico simples. Então, na figura abaixo, mostra a representação de um circuito elétrico com um gerador, uma lâmpada e os fios condutores. Então, a gente tem aqui a lâmpada representando um circuito elétrico, então. Um circuito elétrico de corrente contínua, então a gente tem um fio condutor, uma lâmpada, nós temos a pilha aqui, que vai ter os polos positivo e negativo, né? Uma partícula eletrizada saindo da pilha e outra partícula eletrizada voltando para a pilha. E a gente tem essa lâmpada acesa com um circuito de corrente contínua, né? Continuamente essa eletricidade vai estar passando no fio. Um aparelho chamado de amperímetro é um instrumento que fornece o valor da intensidade elétrica, da corrente elétrica, né? Esse aparelho aqui, que se analisa então qual que é a intensidade que está tendo de corrente elétrica, está passando pelaquela fiação. Quando a corrente elétrica é muito pequena, o aparelho usado para sua medida é o galvanômetro, tá? Quando não, a gente usa então o amperímetro. Os resistores também estão associados aí ao estudo de circuitos elétricos, né? Então, de onde provém o calor fornecido por aparelhos como ferro elétrico, torradeira, chuveiro e secadora elétrica? Por que a lâmpada fica quente depois de acesa? Eu tinha falado para vocês na primeira aula que a energia ela não acaba, tá? A energia ela não simplesmente fez um aparelho funcionar e ela acabou. Não, a energia ela sempre se transforma em outro tipo de energia. Como por exemplo, então esse aquecimento acontece pela transformação da energia elétrica em calor, que é o fenômeno denominado de efeito Joule, decorrente da colisão de elétrons da corrente com outras partículas do condutor. Durante a colisão, a transformação de energia elétrica em calor é integral. Condutores com essa característica são chamados então de resistores. Então esses são os resistores e esse é o efeito Joule. Nós temos exemplos aqui de resistores. A resistência elétrica é a lei de Ohm, então a resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor e mede a oposição em que seus átomos oferecem a passagem de corrente elétrica. Tá? Nós temos então como calcular essa resistência pela lei de Ohm. A potência elétrica, então, a quantidade de energia transformada por uma unidade de tempo é denominada potência elétrica. Então, é a quantidade de energia transformada por um tempo. Aqui a gente tem a equação para fazer o cálculo da potência elétrica. Então, no chuveiro elétrico em funcionamento, que quantidade de energia é transformada em calor? Será que tanto no inverno quanto no verão essa quantidade é a mesma? Bom, depende então da quantidade de energia transformada por tempo, denominada então de potência elétrica. Tá? Aqui a gente tem resistores em séries. Nesse tipo de associação, a corrente elétrica percorre todos os resistores até retornar à tomada. Então, são formas aí de como a corrente elétrica passa, esses circuitos elétricos. Tá? Resistores em paralelo. Quando vários resistores estão associados em paralelo, a DTP entre os terminais de cada resistor é a mesma. Nesse tipo de associação, os elétrons retornam à tomada cada vez que passam por resistor. Resistência equivalente de um circuito em paralelo. Nós temos aqui outro circuito em paralelo. E é isso, então. Nós vimos, então, os tipos de circuitos e isso tudo está associado aos átomos, à movimentação dos elétrons que fazem, então, que constituem os átomos, tá? Que são constituídos, então, por nêutrons, prótons e elétrons e formam toda a matéria que existe.